conforme treinamento, respondia apenas nome, número e posto. Ele apenas não contava com a tortura psicológica na forma de um simples envelope que lhe fora entregue. Dentro estavam uma carta, um ticket de cinema de Pisa e um dog tag, a plaqueta de identificação do tenente Medeiros, que fora abatido ao atacar uma locomotiva e permanecia desaparecido. A primeira notícia que chegou é que ele teria saltado de paraquedas e estava salvo. Tivemos notícia deles através de uma rádio alemã, que disse que ele estava prisioneiro. E a Yolanda, que era a noiva dele também, e que também estava sempre lá em casa, eu disse: Yolanda, não se preocupe, o Maurício está bem lá com os alemães, mas ele vai voltar porque está prisioneiro. Mas depois chegou a outra notícia, viemos a saber que ele saltou de paraquedas e caiu num fio de alta tensão, tá, etc., e desapareceu. E na realidade o Maurício havia morrido. Em 18 de fevereiro de 45, Assis foi levado com mais 400 prisioneiros para o campo de Nuremberg. Só a 3 de abril de 45 foi que Assis encontrou o também prisioneiro Otton Correia Neto. Ao nos avistarmos, cumprimentamos, essa coisa toda, ele perguntou pelos companheiros como é que estava a situação, como é que estava o Meira, como é que estão os amigões dele, né? Mais íntimos. Esquecendo até meu nome. Aí eu notei que ele estava atacado de alguma coisa, né? Porque estava sangrando nas gengivas e era uma avitaminose, com consequência já do seu mês e pouco de prisioneiro antes de mim. Correia Neto fora abatido ao experimentar foguetes de 105 milímetros pela primeira vez dentro do grupo de caça. Ao pedir autorização para experimentar os foguetes na nossa base, eu recebi a negativa interessante do comando americano, que eu experimentasse no inimigo. Não tinha foguete para experimentar aqui, não. Tinha que se experimentar no inimigo. A minha dúvida era o seguinte, que, como eu hoje sei, depois da experiência, que o alcance do foguete para você chegar a distância boa, essa distância é muito próxima. Ao atirar uma, duas, três vezes, eu fui atingido antes. Levei um tranco no motor e parou de estalo. Fez aquele silêncio e eu só tive a solução de recuperar o avião numa posição de fugir do tiro e lá em cima jogar fora o canopy, aqueles elementos que me seguravam no avião, e levar o avião para frente, saltando depois da recuperação. Foi uma sensação naturalmente violenta, mas de ter que fugir, tem que escapar dessa maneira. Saltei do avião e o resto foi esperar a queda do avião, que eu não vi mais, e retardar a abertura do paraquedas para evitar ser aprisionado rapidamente. Enfim, seguir as instruções que foram muito bem dadas e repetidas durante os treinamentos. Finalmente cheguei ao solo e dei um puxão forte e mesmo assim eu caí sentado violentamente sob o calcanhar e no chão. Chegou a turma e um guarda alemão armado me apontando a arma. Eu então fui obrigado a me levantar de mãos para o alto, e ele e um outro companheiro dele chegaram, me desarmaram e me conduziram preso para um quartel de alemães nas proximidades. Assim foi a minha chegada ao solo. Eu me lembro que na ocasião me perguntaram o que eu achava, que sensação eu tinha tido
ao chegar ao solo. Eu tive a impressão que naquela época ainda não se falava nisso, mas eu tinha a impressão de que tinha caído na Lua, pelo abandono que eu me senti na ocasião, isolado do meu mundo. No encontro em Nuremberg, Correia Neto falou para Assis que todos os prisioneiros seriam obrigados a iniciar penosa marcha de 180 quilômetros para fugir do avanço aliado. Com ele, especificamente, e com o Correia Neto, aconteceu um fato que é proibido pela Convenção de Genebra. Quando as tropas aliadas começaram a chegar, eles evacuaram esse campo para um campo mais à retaguarda, obrigando que os prisioneiros andassem 2 ou 3 dias e noites debaixo de chuva, o que é terminantemente proibido. Foi quando o Eisenhower fez até uma proclamação: se isso acontecesse novamente, eles começariam a matar prisioneiros alemães nos Estados Unidos. Durante essas marchas que fizemos, muita coisa aconteceu com relação ao comportamento dos prisioneiros e dos próprios americanos, companheiros que se faziam de enfermeiros para socorrer os outros. Quer dizer, esses andavam mais do dobro. Eles andavam, voltavam, davam remédio, voltavam para acompanhar os companheiros doentes. É uma demonstração de solidariedade, de companheirismo a toda a prova. Isso eu vi, não esqueço nunca mais. A 15 de abril de 45, entraram no campo de prisioneiros de Mosberg, a nordeste de Munique. A permanência em Mosberg foi até 29 de abril, dia que as tropas do general Patton invadiram a cidade. Houve umas rajadas de metralhadora que assustou, fez muita gente procurar abrigo e, em seguida, uma gritaria infernal, mas ao mesmo tempo alegre. Foi o que aconteceu quando as tropas ultrapassaram o campo e não se via mais guarda nenhum, todo mundo meteu o pé e nós ficamos felizes de ver no outro lado da cidadezinha de Mosberg a bandeira americana. No dia que ele chegou, eu fui recebê-lo lá no campo, né? Aí quando ele desceu do B-25, eu confesso que intimamente eu olhei para ele e disse assim: poxa, não deve ser tão difícil esse negócio de prisioneiro, porque ele estava gordinho, recheado, entendeu? Aí chegou e entregaram ele para os médicos, né? Uma semana depois, o homem estava emagrecendo assustadoramente. Aí eu ainda mexi com os médicos: pô, o cara vem gordo, o cara na mão de vocês aqui, vocês estão emagrecendo. Ele disse: Meira, estava inchado. Ele tinha tido piorreia, basite, tinha passado o diabo naqueles campos de concentração, não propriamente de maltrato. Há um engano muito grande ao longo dos anos. Aquilo que se vê no cinema, dos judeus e tudo aquilo era um problema estrito da SS do Hitler. As Forças Armadas não participavam daquilo. É claro que a vida era difícil, no lugar de dormir 10 tinha 40, não tinha comida, mas aquele tipo de atrocidade nunca foi.